Fala moçada, estamos aqui novamente no ar, a prova Enem, Guilherme Shibata, aulas de literatura, tudo bem com vocês? Tranquilos? Estão aí com uma aguinha, né, uma comidinha bacana. Gente, outra coisa é isso, né? Fica ligado, né? Não dá pra sair se destruindo a saúde. Chega no final do ano, o cara não tem saúde para fazer a prova, né? Tá cuspindo fogo, descabelado, tá completamente transtornado. Então, passar, né, no Enem, dependendo também do curso, da concorrência que você vai ter que enfrentar, exige uma tática meio que, quase que de um esportista, certo? Então, dormir bem, se alimentar bem, praticar exercícios para, né, conseguir descarregar a tensão. Parece dicas bestas, né? Parece dicas de autoajuda, mas não é não, cara. É uma coisa realmente necessária e importantíssima que você consiga chegar bem para a prova. Então, preparar-se não é só intelectualmente, né? Porque o teu corpo todo está ligado. Então, se você chegar quebrado, com dor nas costas, né? Porque sentou mal, tendinite, porque escreveu demais, escreveu errado, não vai dar muito certo, certo? Então, preste atenção em tudo isso, certo? Cuidados com você mesmo. Então, tá tomando uma aguinha aí, tranquilinho, chocolatinho, uma barra de cereal, então beleza. Então, escreve para mim, gente, que já o que vocês pensaram da primeira aula. Eu sou super empolgado com tudo isso. Escreve que eu fico sabendo, todo mundo me manda os relatórios lá. Também já falei para vocês, então eu estou lá no Facebook com o Palavrão, no YouTube, o Palavrão, toda semana com coisas para vocês também conseguirem ficar ligado nas atualidades, né? Porque isso vai ser bem importante para vocês. É o canal que eu, como professor, tenho com meus alunos. Então, você está convidado no Face, no meu Face também, Guilherme Shibata. Você pode escrever perguntando coisas, conversa comigo, porque se a gente não tem essa interação física, né? Aqui online, a gente vai ter que buscar isso de outras formas, e é nas redes sociais que a gente consegue isso. Então, não se sinta sozinho, estou com você, estamos com você, toda essa equipe aqui para te levar para a aprovação. Vamos que vamos! Hoje a gente fala sobre gêneros literários, nossa segunda aula. Que é isso, professor? Gênero literário. Faço uma pergunta para você. Gente, sabe quando eu falo para você? O que é que você está lendo? Né? Aí você responde, eu estou lendo lá um livro, tá, mas esse livro, qual o nome desse livro? É o Harry Potter, certo? E o Cálice Sagrado, sei lá, certo? Não tem esse, o Cálice de Fogo. Harry Potter, legal. Então você está lendo um romance. Não tem nada a ver de romance, é fantasia. Eu falei, não, calma aí, né? Eu estou usando a palavra romance na acepção, né? na ideia de uma prosa longa. Piorou, professor, não estou entendendo nada. Bom, essa aula vai servir para a gente pontuar algumas nomenclaturas e para que quando eu converse com você, né, a gente esteja conversando a mesma língua, que, claro, a tradição literária também conversa. Então a gente vai saber o que é um épico, o que é um romance, o que é prosa, o que é poesia, certo? Para a gente ficar esperto com isso. E claro, no final da aula a gente lê 2 poemas, porque vocês vão lembrar-se, né, nas nossas aulas especiais para o Enem, a gente tem lá o nosso tripé, cuja centralidade é o texto. Então é texto, 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 texto. E você aí desse lado também, texto, texto, texto. Vai lendo algumas coisas, vai lendo um continho do Machado de Assis. Quanto tempo isso leva? 15 minutos, 20 minutos, tá? E vai criando isso. Quanto antes você começar, você vai ver, né, a quantidade de referências que você vai conseguir para a sua redação, como isso vai melhorar e principalmente como a sua interpretação de texto vai, bombar lá para cima. Beleza? Ó, galera, então tá aqui, ó. Bom, a gente vai falar, então, sobre os gêneros literários. O que é isso? É a separação entre os gêneros, os tipos, né? O que você está fazendo? Eu gosto mais de poesia. Eu gosto mais de prosa. Isso são gêneros, são tipos, são maneiras, né, com que os poetas e, enfim, os escritores acharam de se expressar. São modalidades, né, dentro da literatura de como você vai enfrentar a escrita de um texto, e são gêneros. Bom, a gente começa falando de uma teoria lá de trás,
desse cara, né, muito conhecido, o Aristóteles, o nosso querido Ari. O Ari separava a literatura em 3 gêneros: o lírico, o épico e o drama. O lírico ligado à poesia, tá? A expressão sentimental. O épico, né, vai falar da extensão narrativa em verso, né? Vai falar de uma extensa narrativa em verso. Nós teremos uma aula para falar de 2 obras basilares, fundamentais, pedras de fundação, sobre as quais a gente constrói a nossa literatura ocidental, a Ilíada e a Odisseia de Homero, tá? E por fim, o drama, ou como a gente chama de teatro, que tem lá a tragédia e a comédia. Lembra, né, disso, gente? Aquela, né, o sorrisinho ou, né, a tragédia. A comédia, a tragédia, o drama, né, do teatro. Perfeito? Então, 3 acepções. Professor, eu preciso decorar isso. Não, você precisa lembrar, gente. Quando você está falando de lirismo, professor, o que é lírico? Como que eu faço para lembrar? Gente, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui, gente. Sabe, conhecem esse instrumento? A lira? Naqueles desenhinhos assim que passa um anjinho. Deixa eu fazer um anjinho aqui. Gente, eu desenho muito mal, você vai perceber. Isso aqui é um anjinho. E ele está tocando a lira. Essa aqui é a lira, certo? Ele fica tlim, 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 tlim. Ah, não é aquele grandão? Não, é o pequenininho, é a lira. A lira, dentro da tradição clássica, ela representa a poesia, a beleza e a musicalidade da poesia. Então, a primeira coisa que se associa, a gente vai ver isso também lá no trovadorismo português, é a linguagem junto da melodia, uma coisa que lembra muito a canção, certo? A canção, como a gente conhece hoje na rádio, como a gente escuta na rádio. Então, a música começa, né, junta dessa canção. Por isso, o símbolo da poesia, do poeta, é a lira, esse instrumento que eu desenhei muito bem aqui para vocês. Agora, dá uma olhada aqui no nome dessa expressão, desse gênero lá da teoria aristotélica. O gênero lírico. Então, quando a gente fala de lirismo, e aprende isso porque cai pra caramba, aparece muito essa palavra nas provas em geral, na prova do Enem também, né, como lirismo. O lirismo e tal. Aí se referindo à poesia. Então, quando eu falo lirismo, eu estou falando assim, a poesia. Né? Então, qual é o lirismo deste grande poeta? Qual é a poesia deste grande poeta e tal? Então, o lírico se refere à poesia. O épico é essa extensa narrativa em verso, certo? E o drama, o teatro. Notem que aqui, cara, a gente não tem, por exemplo, o conto, certo? A gente não tem o romance, né? Nada desses gêneros que a gente chama de gêneros modernos. Perfeito? Andando, eu trago aqui um pouco de uma discussão sobre a literatura e daqui a pouco eu volto para falar sobre a teoria moderna dos gêneros literários, tá? Mas antes eu dou uma pausa aqui para a gente falar de arte e literatura. E busco comigo mesmo um conceito de arte, certo? E por que eu falo um conceito de arte? Porque a literatura, cara, né, faz parte das expressões humanas artísticas, né? Das expressões artísticas que o homem desenvolveu durante muitos anos aqui no Ocidente e no Oriente também. Tá? Então, quando a gente fala de literatura, não esqueça, a gente não está falando de língua portuguesa, de gramática, a gente está falando de arte, de expressão artística, tá? Milenar. E aí a gente pensa assim, professor, eu queria um conceito de arte. Gente, né, você que estuda humanas, tem certo traquejo, você sabe que esses conceitos são muito difíceis. Arte é uma palavra muito grande, como liberdade. Defina liberdade. Defina humano. Humanidade, são palavras grandes, são palavras, né, que compõem-se de muitos outros conceitos e palavras. Arte é uma delas. Mas quando a gente pensa em um conceito de arte, por que eu friso isso, né? Um conceito de arte? Porque não existe somente um. Tá? Mas eu gosto de trabalhar, né, e de pensar a arte como o Picasso a expõe aqui. A arte é uma mentira que nos permite conhecer a verdade. E aí eu peço que vocês prestem atenção, por exemplo, neste quadro do Picasso. Né? Esse quadro, a história dele é que ele remete a mães que choram pela perda dos filhos na guerra, certo? Gente, eu acredito que você, olhando para esse quadro, consegue perceber, através da expressão, né, fantástica desse grande artista que é o Picasso,
o choro, a tristeza, a boca que se contorce na angústia da perda de um filho, os olhos que se debulham em lágrimas, certo? E todo esse sofrimento consegue ser transmitido para a gente. Agora perceba que aqui a gente não está falando de uma arte de imitação. Essa pintura não quer ser uma arte que imita a mulher, certo? A gente tem outros artistas que imitam o rosto. Por exemplo, se você pega lá, vou te dar um exemplo, né? A Gioconda, a Mona Lisa, certo? A Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, ela é uma mulher que você olha e você vê um retrato que busca, né, um retrato da realidade. Aqui não. Aqui, né, você não vai encontrar nenhuma, né, em hipótese alguma, uma mulher como essa na sua vida. Se você encontrar, gente, né, saia correndo para o outro lado, certo? Vai ser horripilante. Mas você entende que, no fundo, o artista quer o quê? Expressar essa dor. E ele consegue? Sim. Você sabe que esse quadro se refere a uma mulher. E você sabe que essa mulher está sofrendo. Por mais que esse quadro se distancie da realidade. O que a gente chama de falsear ou mentir a realidade. E aí o Picasso vem com essa ideia de que a arte é uma mentira que nos permite conhecer a verdade. Então, através dessa mentira, a gente chega perto da essência humana, da verdade humana. Por isso que a arte tem como raiz a palavra artificial, artifício. Arte é sempre falseamento da verdade, certo? Então, eu gosto de trabalhar com esse olhar sobre a arte, com esse conceito. Por quê? Porque a arte vai nos permitir pensar a vida, cara. Por isso que eu gosto de dar aula de literatura e conversar com vocês, né? Porque eu estou pensando a vida, a morte, a velhice, a infância, a adolescência, os problemas, né, que a gente sofre a vida inteira, as coisas legais, o amor, a primeira paixão, a primeira vez que o cara se apaixona, a primeira vez que o cara faz sexo. Tudo é muito doido nessa vida, nessa experiência radical que é a existência humana, tá? E a arte é uma delas, e para mim, né, a mais profunda para a gente pensar. Então, linguagem literária e linguagem não literária. Eu lembro que no nosso primeiro encontro eu já frisei um pouco isso. O que é isso, cara? A literatura tem a ver com a gramática? Não. Ela precisa seguir regras gramáticas? Claro que não. Aliás, a literatura é o lugar onde a linguagem se torna mais plástica. A ideia da arte literária, é conseguir levar a linguagem ao seu limite, né? Esticar a linguagem, colocá-la de ponta cabeça, né? Vamos pensar aqui no nosso Picasso, certo? O Picasso está seguindo regras, né, que falam assim, você quando desenha, você tem que desenhar uma mulher de forma que ela pareça real. Picasso, claro que não, ele está ignorando isso, certo? Ele está ignorando o que a gente chama de mimesis, tá? Ou a tradição aristotélica, que é a tradição mimética. Mimesis, gente, se você lembrar daquele joguinho que você faz com os primos quando vai para a praia, chamado mímica. Então, mímica lembra o quê? Imitação. Mimesis lembra também, é a teoria aristotélica que fala que a boa arte, ela reflete o ser humano. Ela imita os gestos, as tensões e a beleza do ser humano. Perfeito? Vejam, a gente está falando aqui do Aristóteles, que está ali antes de Cristo, em toda a construção do que a gente vai conhecer como Ocidente. E a gente também está falando de Picasso, um artista dos mais importantes e mais relevantes do século XX europeu. O Picasso está quebrando, o Picasso está enfrentando essa estrutura mimética, essa tradição mimética. Isso é um papo para depois, a gente vai conversar mais sobre isso. Beleza? Então, não tem um conceito de arte, né? Mas várias maneiras de você se aproximar, de você pensar e de você conceituar a prática ou a vivência artística. Tá? E os conceitos de arte mudam com o tempo? Óbvio que mudam, né? A gente viu aqui, né, quando a gente fala do conceito do Picasso, do que ele pensa ser uma bela arte, e também o Aristóteles, né, o nosso filósofo grego. Beleza? Então tá aqui, ó, um exemplo de arte que busca um padrão mimético.
Opa, tico, faltou um O aqui, mimético, tá? Enquanto aqui a gente tem um padrão não realista, não mimético, que é o Picasso. Você sabe que isso aqui é uma mulher, gente, certo? Só que você não vai encontrá-la na rua. Se encontrar, fuja, tá? Você sabe que isso se refere a uma mulher que está ali pensando, que está ali observando, né? Beleza? Bom, dando esse intervalo, falando um pouco sobre arte, né? A gente entra, então, nos gêneros literários. Eu esqueci de botar aqui, galera, modernos. Coloca aí pra gente. Modernos, tá? Da modernidade. Aqui, sim, a gente começa a falar nesse termo, poesia, né? Ou lirismo. Lembra da lírica lá. Depois, a gente tem um gênero chamado de prosa. Ah, professor, o que é prosa? Gente, você vai fazer a redação no Enem em prosa. Ah, então prosa é diferente da poesia. Sim, a poesia está em verso, geralmente, certo? E aqui a prosa é o quê? É aquela escrita, né, que vai sendo largada nas páginas, né? A escrita corrida, tá? Como a gente chama. E como é que a gente pode dividir a prosa? A gente divide em romance, em conto e em crônica. Romance, professor, eu sei, romance é aquilo que, né, eu vi lá, o meu amigo está vivendo um romance com a minha amiga. Gente, romance, quando a gente fala de gêneros literários, é uma outra coisa que não esse amorzinho. Então, vem comigo que eu vou te explicar. Romance é uma prosa longa. O que é prosa? É essa escrita corrida, certo? Então, eu vou te dar 3 exemplos, você vai entender. Olha lá. 50 Tons de Cinza, certo? O livro. Harry Potter, Senhor dos Anéis. Pergunto para você, e vou deixar um reloginho aqui, ó, tuc, 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 correndo para você me responder. Qual dos 3 está escrito em prosa? Está escrito... Qual dos 3 é um romance? 50 Tons de Cinza, Senhor dos Anéis ou Harry Potter? E aí, qual é a resposta? Os 3, certo? Gente, romance não tem, né? Romance, a palavra romance pode, vocês sabem disso, pode ter várias acepções, né? Vários sentidos. Aqui, quando a gente fala em gênero literário, ele se refere a uma prosa longa, um livro escrito em prosa, ou seja, escrita corrida, e que é longo, tem vários capítulos, vários personagens, várias tramas, várias ações, vários momentos de tensão. É extensão, é um conceito, certo, de tamanho, de extensão mesmo, tá? Então, o romance é a prosa longa. Então, Harry Potter não está escrito em prosa? Sim. Não é um livro longo? Beleza. Professor, mas quantas páginas? Não é isso, gente, tá? Não é, a partir de tantas páginas é romance. Não tem essa divisão, a gente não precisa ir por aí. Mas você sabe que você pode chamar de prosa. E não vai ter errado se você chamar alguma coisa de romance, a outra quase uma novela, mas parece um conto. Não tem problema, tá? Mas é para que você entenda quando a gente está conversando nas aulas e quando aparecem esses termos na prova, né, ao que se está sendo referido, tá, para você conseguir ler as questões, tá? Então, o romance é mais longo, o conto é mais curto e a crônica, né, tem essa característica de tempo, né, de temporalidade, tá? A crônica, por exemplo, jornalística, é aquela que fala do calor no momento, que fala, sei lá, do 7-1, quando houve, né? E depois ela vai meio que perdendo o interesse, a não ser histórico, né? Mas o frescor da crônica está no momento, ao que ela está falando, o que ela está comentando naquele momento, beleza? E por fim, gente, né, mantendo a tradição, o drama, ou o teatro, com a comédia, com a tragédia e com a comédia. Aqui a gente tem William Shakespeare, a tragédia grega também, né, entre outros. Beleza? Então, ó, revisando, galera, quando a gente fala nos gêneros literários da antiguidade, nós temos o lírico, né, o poético, nós temos o épico e temos o teatro. O teatro não vai mudar. E depois, na teoria moderna dos gêneros literários, a poesia, a prosa, né, e o drama, a tragédia e a comédia. Vejam que a grande diferença na modernidade é a prosa, certo? É a prosa que vai se estabelecer aqui. Perfeito, galera?
Para fechar, deixa eu falar um pouco de poesia com vocês. Tá? A gente vai ter que ter uma pegada boa em poesia, porque o Enem exige muito a leitura e aí uma certa manha, né, de poesia. Então, né, levanta a mão aí, estou vendo todo mundo aí do outro lado. Quem não é, né, um cara muito versado em ler poesia? Cara, levantou 99% dos alunos. Eu sei, a poesia, né, é um texto que as pessoas não costumam ler tanto hoje em dia. Não tem problema, por quê? Ah, professor, eu vou continuar não lendo. Não, agora parou e agora você vai ler a maior quantidade de poemas e canções possíveis, tá? Para isso, a gente vai começar hoje já lendo alguns poemas. Vocês vão ver que não tem dificuldade, gente, né? É só relaxar, é só querer, é só buscar, é só trabalhar. Trabalha. A gente vai ganhando referência, a gente vai ganhando experiência e vocês vão ver como vão melhorando nessa interpretação. Então, poesia, canção, a tradição oral da poesia. Eu queria falar um pouco sobre a poesia e essa tradição. A gente vai ver isso também no trovadorismo, mas a gente percebe logo de cara, quando eu falei para vocês da lira, né, que a poesia está atrelada a essa tradição do cancioneiro. Por quê, gente? Vamos pensar um pouco, né? Vejam, o homem, possivelmente, desde muito cedo, ele percebeu, né, nesse jogo de conquista, de poder que é a língua, porque a língua é isso, né, cara? É convencimento, é poder de convencimento. A língua é política, a língua nunca se afasta né, a linguagem nunca se afasta do que a gente chama de ideologia, não no sentido político, tá? Mas num sentido de poder, de manipulação. Manipulação também não no mau sentido somente, tá? Também, de vez em quando, mas nisso, você quer, através da linguagem, cooptar o outro, convencer o outro. Quer um exemplo? Você chega em casa, né, cansado da escola, chuta o tênis para um lado, um tênis para o outro, joga a mala, né, pelo corredor, senta no sofá e quando você vê, sua mãe está do seu lado, assistindo, sei lá, Globo Esporte. Você olha assim, uma coisa inusitada, porque você sempre chegou em casa, sua mãe estava na cozinha, preparando sua refeição, e você olha para ela e fala assim, mãe, estou com fome. Repararam? Olha a frase, gente. Mãe, estou com fome. O que tua mãe vai fazer, gente? Vai pegar um papel, uma caneta e falar assim, muito bem, apresentou fome 12:30. Gente, a frase que você proferiu não parece uma frase que quer informar? Mãe, estou com fome. Tá bom, filho, tá anotado aqui, tomei nota. É óbvio que você não quer informar a sua mãe. Por trás dessa frase tem todo um jogo, certo? E nesse sentido, é um jogo de força. Porque você quer o quê? Você quer que sua mãe levante a bunda do sofá e faça o almoço desse teu filho querido, esse teu filho amado, que afinal estava estudando loucamente as aulas de literatura na escola, né? É isso que você está pedindo para ela. Não? Então veja como a linguagem ali está dissimulada, está disfarçada, mas ela quer cooptar, ela quer falar alguma coisa e fala da condição de ser filho e de que as mães ajudam os filhos, as mães alimentam os filhos. Olha quanta coisa diz uma frase que parece simples, que parece não intencional, ingênua. Mãe, estou com fome. Mãe, estou com fome. Né? Mãe, estou com fome, é assim, mãe, levante-se e vá preparar alguma coisa para mim, seu filhinho querido. Perceberam? Então, a linguagem tem isso, linguagem é poder, linguagem é convencimento do outro. E a poesia, eu imagino que o homem, desde muito cedo, sacou que se ele falasse versos de forma modulada, de forma ritmada e com uma musicalidade, ele deixaria o seu discurso, suas palavras e seus pedidos ganhariam força. Você já pensou nisso? Né? O primeiro homem das cavernas, quando ele falou gugu, dadá, gugu, e ele viu que aquilo tinha uma rítmica e um certo encantamento melódico, ele falou assim, pô, se eu fizer isso, os outros riem. Se eu fizer isso, as mulheres olham para mim e eu tomo vantagem sobre os outros homens. Ou a mulher pensou a mesma coisa. E aí a gente começa a entrar num mundo assim. A linguagem tem poder. E esse encantamento melódico através da poesia, através do jogo de ideias, através da rima,
pode encantar. O rap sabe disso, cara, certo? Quem ouve, escuta Chico Buarque e Caetano Veloso sabe disso, do poder encantatório da palavra. É mágica, a poesia é mágica, é maravilhoso, certo? Mas ela vem dessa tradição oral. O homem, antes de escrever livros e botar eles na livraria, ele proferia, ele fazia canções e botava e contava histórias de formas melódicas, com encadeamento de melodias e de som, fortes, fracos. E esse embelezamento a gente resolveu chamar um dia de poesia. E outro dia a gente resolveu botar isso por escrito. E isso é publicado, e aí é a história da poesia acontecendo, né? E vai virar um livro numa biblioteca, talvez esquecida algum dia, tá? Vejam só, vejam como você, lendo isso aqui, você está participando dessa história louca, que é a história do Ocidente, que é a história da linguagem, que é a história humana, cara. Cara, a poesia é humana, a literatura é humana, é muito doido isso, tá? Bom, aqui a gente começa a entrar em umas questões mais teóricas, o verso, a estrofe, o que é um soneto, a rima e o verso livre. Vamos lá. Vou começar com um soneto. Professor, o que é um soneto? Ah, gente, coisa mais fácil do mundo. Olha aqui, ó. Sempre quando você se deparar com uma poesia, geralmente é uma poesia que segue uma tradição mais clássica, né? Porque olha só, olha, pensa nisso. Para os poetas, os bons poetas, não bastava chegar e começar a fazer gugu dadá, gagá dudu, né? Ele queria mais, ele queria ser mais desafiado. Então ele falava assim, eu quero fazer uma poesia que tenham a seguinte estrutura: 4 versos na primeira estrofe, 4 na segunda, 3 na terceira e 3 na quarta estrofe. E a gente vai chamar isso de soneto. 4, 4, 3, 3. Só lembrando, caso alguém não saiba aí, cara, algo bem básico, né, gente? Como é que a gente chama essa linha aqui, galera? Um verso. Isso aqui é um verso de um poema. E como é que a gente chama esse conjunto de versos aqui? Estrofe. Beleza? Então aqui a gente tem o verso. Opa! O verso. E aqui a gente tem a estrofe. No caso, a primeira estrofe do soneto. Quando a gente tem um soneto, ou seja, um esquema poético com 4, 4, 3, 3, 4 versos, 4 versos, 3 versos, 3 versos. Conta aí, né? Nós temos o que a gente chama de soneto. E aí os caras ainda são petulantes, cara. Os caras são muito doidos, os caras são ambiciosos. Eles fazem os esquemas, ó. ABBA, ABBA, CDC. Isso aqui pode variar, tá? Então, isso aqui, entende? É um jogo poético. Isso aqui é o jogo poético. Mas o mais importante no Enem não é saber isso. Tá? Você tem que botar o olho aqui e falar, ah, é um soneto e tal. Mas ninguém vai te perguntar, isso é um soneto ou não, certo? Não, mas você entende que aqui, ele está jogando dentro de uma forma muito clássica, muito usada por todo o Ocidente, que é o soneto. Ele está escrevendo dentro dessa tradição, né? Mas o que ele está escrevendo é o mais importante. Aqui a gente tem o Camões, gênio da língua portuguesa. Olha lá o que ele escreve. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. É um poema sobre mudança. Se você não sabe mudar, diz o poeta, cara, esqueça. Esse cara cabeça dura, que não quer mudar, que não sabe se adaptar às coisas, esse cara sofre. Continuamente tivemos novidades diferentes em tudo, da esperança do mal ficam as mágoas, na lembrança e do bem, se alguma houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto vai de neve fria. Ou seja, gente, o verde manto é o quê? Né? A natureza nascendo novamente. Então, a gente vê sempre as tristezas chegando, elas cobrem a gente como um inverno de neve fria, mas depois, espera um pouco. Você está passando por esse momento difícil na sua vida? Espera, porque daqui a pouco vem o verde manto. Né? O verde também é a cor da esperança. A gente está trabalhando aqui já com certas alegorias e metáforas. Olha que legal, gente. Vamos pirar no poema, cara. Divirta-se. Poesia é para se divertir, para pensar e falar que lindo, que bonito. Pensa na sua vida, né? Tem que fazer sentido para você. Então, vem a neve, mas depois vem o doce canto, vem o verde manto. E afora esse mudar-se todo dia, outra mudança se faz de maior espanto, que já não se muda como soía. Soía é como antes. Então, hoje em dia a gente não muda tanto quanto antes. Ou seja, quando a gente fica mais velho, a gente para de mudar tanto. Mas
A infância e a adolescência é época de explosão, de mudanças muito grandes. Esse é o Camões, a gente vai falar dele depois, certo? Em outra aula específica, mas aqui ele já está com essa temática universal da mudança. Ó, outro, né, proposital, eu trago aqui um poema do Mário Quintana, cara, poeta do século XX, gaúcho. A mudança, a alegre, a festiva agitação das panelas e tachos, a inútil zanga dos velhos armários de mognos solenes, achando tudo aquilo uma grande palhaçada. Vejam que aqui é como se tá tendo uma mudança na casa, as pessoas estão pegando as coisas, né, o personagem está pegando as coisas e levando para outra casa, e é como se ele desse vida para a epopeia, a coisas, né, a coisas que não têm vida, né, panela, xícaras, né? Elas estão lá, né? Pensa no Toy Story, né? Então as panelas, as xícaras estão reclamando, ai que droga, se mudar, tá? Achando tudo aquilo uma grande palhaçada, as xícaras e pires fazendo tlim, 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 as gaiolas, os passarinhos cantando em coro com os próprios passarinhos. Ó, a alegria das coisas com aquela mudança. Para onde? Não importa, desde que não seja este eterno mesmo lugar. Para onde, meu caro aluno? Não sei, desde que não seja este eterno mesmo lugar. É assim que a gente termina a aula de hoje. É isso que é importante, pensar, refletir sobre a poesia. Olha que bonito, né? O Camões, lá no século XVI, falando sobre mudança. Aqui, Mário Quintana também falando sobre mudança. Claro, no sentido figurado e também no sentido né, não figurado, porque está ocorrendo realmente uma mudança de casa. Mas ele está falando também das mudanças internas. Tá? Adianta a gente ficar parado? Não. Abra-se para as mudanças. Abra-se. Né? Se você não gostava de poesia, abra-se para a poesia e mude, passa a olhar a vida com mais poesia, com mais beleza, com mais humanidade. Beleza? Bom, gente, não esquece, deixa seu comentário aqui falando sobre a aula. Você gosta de poesia? Responde para mim aqui. Deixa aqui, professor, eu gosto de poesia. Qual poesia você gosta? Me fala, que eu quero saber. Eu sou interessado dos meus alunos e quero saber quem está aí do outro lado. Valeu, galera. A gente se encontra também lá no Palavrão, nas redes sociais, em todos os outros lugares. Beijo para todo mundo. Valeu!